Olá, meus amigos e amigas do nosso canal, Na Comunhão dos Santos. Meu nome é Marcos e hoje eu venho trazer com muita alegria a história de mais um santo. Hoje iremos falar de um santo mendigo. Ele foi se santificando através do estado em qual vivia. O nome dele é São Cérvulo. Ele vivia como mendigo nas ruas de Roma, com muitas virtudes e cheio da santidade que Deus por caridade lhe deu. Pois bem, vamos para esta história magnífica. Nos tempos do Papa São Gregório I, vivia em Roma um mendigo chamado Cérvulo, de cujas virtudes e santidade aquele grande Papa e doutor da Igreja dá o seguinte testemunho. Cérvulo era um mendigo que todos os dias se fazia transportar para o adro da igreja de São Clemente, onde implorava a esmola dos transeuntes. Desde o berço, tinha o corpo tão maltratado pelo reumatismo que até a morte lhe era impossível andar, manter-se em pé ou sentar, de modo que a única acomodação era ficar deitado, e ainda assim não podia mover-se de um lado para o outro. O reumatismo não lhe permitia levar a mão à boca. A mãe e o irmão tratavam dele como de uma criança de poucos meses. A extrema pobreza em que viviam obrigava-os a recorrer à caridade dos outros. Apesar do estado miserável em que se achava, Cérvulo nunca proferiu uma palavra de queixa, ou de desânimo, ou até mesmo de desespero contra a sua doença e as dores que lhe causavam. Muito menos levantava a voz contra Deus e suas santas determinações. Pelo contrário, era admirável observar-lhe a conformidade com a vontade de Deus e como se animava com citações da Sagrada Escritura, louvando em tudo e sempre a Deus nosso Senhor. A ocupação predileta de Cérvulo era a oração e a recitação dos salmos, como a audição de uma leitura espiritual. Quando recrudesciam as dores, louvava e agradecia a Deus, mostrando sempre a maior paciência. De outros pobres, tinha grande compaixão. A mãe e o irmão deviam repartir entre estes o que lhes sobrava das esmolas recebidas. Na pobre casa em que residia, recebia sacerdotes pobres que vinham a Roma sem poder encontrar outra hospedagem. Da presença dos ministros de Deus, tirava o maior proveito para a sua alma. Pedia-lhes que lessem livros espirituais, se bem que não soubesse ler, sabia de cor toda a Bíblia. Das esmolas que lhe davam, pôde adquirir uma Bíblia e outros livros religiosos, de que os hóspedes lhe deviam ler. Não havendo às vezes quem lhe fizesse esta caridade, pedia a um pobre que fizesse a troco de uma esmola, lhe fizesse a leitura durante uma ou mais horas, em casa ou no lugar onde arrecadava esmolas. Desta maneira, adquiriu um vasto conhecimento da ciência dos santos e conservou-se a si próprio no constante exercício de uma penitência imperturbável e heróica até o fim da sua vida. Durante muitos anos, Deus apresentou ao mundo cristão um modelo exemplar e admirável de paciência na pessoa do seu devoto Cérvulo, até o dia em que o chamou para receber a recompensa eterna. O mal que cruciava atacou também os órgãos interiores, causando-lhe dores horríveis, que terminaram com sua morte. Cérvulo não se iludia sobre seu estado, e embora a vida lhe fosse uma preparação contínua para a morte, sentia aproximar-se, redobrou de zelo para ter uma morte santa. Fez tudo que um bom cristão em semelhantes circunstâncias deve fazer, e numa noite chamou à cabeceira todos os sacerdotes que achavam em sua casa, e convidou-os com muito empenho a cantarem alguns salmos, pois a morte estava perto. Os sacerdotes satisfazeram-lhe o desejo e cantaram os salmos, no que eram secundados pelo moribundo, cuja voz
estava quase apagada. De repente, parou e clamou em alta voz: Silêncio, silêncio! Não estáis ouvindo os anjos cantarem? Não ouvis como louvam e bendizem a Deus, seu Senhor? Levantando o rosto transfigurado para o céu, como se visse o cortejo dos anjos e lhe ouvisse os cânticos maviosos, exalou o espírito. No mesmo instante, do cadáver do santo se desprendeu um perfume deliciosíssimo que causou a admiração de todos que estavam presentes. Era a convicção de todos que a alma do santo voara para o céu, acompanhado dos santos anjos, pois era a recompensa bem merecida da pureza e santidade de sua vida, como da paciência e conformidade com que levara a cruz da moléstia. E dessa maneira que se externa o grande Papa Gregório I, a morte do santo ocorreu provavelmente no ano de 590. Agora uma reflexão sobre a vida de São Cérvulo. A vida do pobre Cérvulo está cheia de bons ensinamentos que aquele admirável servo de Deus deu pelo seu exemplo. Um deles é o desejo de conhecer a ciência dos santos. Não sabendo ler, comprava livros e pedia a outros que lhe fizesse uma leitura. Dos santos livros, tirava a força de suportar com paciência as dores provenientes da doença. Pela leitura dos santos livros, educava-se à prática das virtudes, em alto grau. É incalculável a utilidade para a alma da leitura de bons livros. Livros ímpios, obscenos, heréticos, produzem males muito grandes na alma de quem os manuseia. Resultado de tal leitura deve ser e é sempre o enfraquecimento da fé e o relaxamento dos costumes. A leitura de bons livros, porém, produz o contrário: amor à religião, temor de Deus, sentimento de penitência e resoluções de verdadeira e sincera conversão. Exorto-vos, escreve São Crisóstomo, a dedicar bastante tempo à leitura espiritual e, de acordo com ela, orientar a vossa vida. São Gregório chama os livros espirituais de cartas que Deus envia às criaturas. O Rei do céu, diz ele, o Senhor dos anjos e dos homens, envia-te suas cartas, e tu não darás a pena de as ler? Como o príncipe das trevas se serve da má imprensa para perderem as almas, como os maus livros e jornais são os órgãos de propaganda satânica. Assim, o Espírito Santo fala e ensina pelos bons livros e bons jornais. A quem darás preferência? Pois bem, meus amigos e amigas, terminamos com esta pergunta, que para nós cristãos deve ser uma pergunta crucial, pois ela diz respeito à nossa salvação. Muito aquilo que a gente costuma ver na TV, principalmente o Big Brother, que muitas vezes os bispos, padres, falam e as pessoas não prestam atenção, que tiram muito da nossa fé, que mostram os caminhos ambiciosos, os caminhos da sensualidade, daquilo que deprava o nosso coração, que nada espiritual podemos aproveitar. Pedimos a intercessão de São Cérvulo, este homem de Deus, que foi na sua pobreza, mendigando nas ruas de Roma, se fez santo. Com suas dores, entregou, quem sabe todas elas, pelas almas do purgatório, oferecendo como vítima pelo reino do céu e pela salvação das almas. Pedimos a sua intercessão nesse momento de pandemia, que muitos irmãos e irmãs estão padecendo as dores físicas ainda maiores, as espirituais, pois estamos vivendo um momento que estamos ficando sem a Santa Missa. E para nós cristãos é uma dor muito grande. Rezemos, pedindo pelo fim da pandemia e como o aumento de amor a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. São Cérvulo, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Beato Carlos Acutis, rogai por nós. Muito obrigado, meu querido e minha querida, que nos acompanhem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Se puder ativar também o sininho, você ficará por dentro de todos os vídeos que nós postamos ao decorrer dos dias no nosso canal. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Fique com Deus, com as bênçãos da bem-aventurada sempre, Virgem Maria.